Imagine esse cenário. São quase 2 horas da manhã, você está no seu quarto, deitado, num silêncio tão ensurdecedor que você consegue escutar o zumbido do vento lá fora, mesmo com a janela do seu quarto fechada. Você jurou que ia dormir cedo hoje, que ia ajustar o seu ciclo de sono, mas você ainda está aqui. Olhar o feed infinitamente virou um reflexo motor, um hábito que você vem alimentando há vários anos. E de repente, o algoritmo decide te dar um tapa de motivação. Aparece um vídeo de um jovem, talvez da sua idade, acordado desde as 4 horas da manhã. Ele já levantou, já tomou café, já treinou, já estudou, tudo isso antes das 9 da manhã. Ele conseguiu produzir mais do que você produz durante a semana inteira. E o título do vídeo? Como eu mudei minha vida em 6 meses e por que você ainda é um preguiçoso. Aí você bloqueia seu celular, percebe que não se parece em nada com aquele vídeo. Você se sente insuficiente, um erro, uma peça que veio com defeito de fábrica em uma linha de montagem onde todos os outros produtos estão saindo perfeitos, otimizados e pronto para o mercado. Sejam muito bem-vindos à era da tirania da melhor versão. Nós vivemos num tempo onde a autoajuda foi totalmente gamificada. Nós não queremos mais apenas ser felizes. Queremos ser aquela versão 2.0, 3.0, a versão estável e sem problemas de nós mesmos. Mas aí eu te pergunto, quem foi que decidiu que a nossa versão atual é um rascunho que precisa ser jogado fora? Fomos convencidos de que a vida é uma linha reta ascendente. E se você não está subindo, automaticamente você está caindo. Não existe o conceito de platô. Não existe o conceito de apenas existir. O mito da melhor versão nos vende a ideia de que o sofrimento, a dúvida e a preguiça não são partes intrínsecas da condição humana, mas sim obstáculos que você precisa vencer com o mindset correto. Transformamos a nossa existência em um cenário de propaganda. E o problema é que por trás desse cenário existe um ser humano que fica cansado, que quer comer besteira de vez em quando, que sente tristeza, que não tem nenhum motivo aparente e que, acima de tudo, é um ser humano comum. Mas ser comum hoje virou um novo tabu. Se você fala pra alguém, eu trabalho no emprego normal, eu ganho o suficiente aqui pra viver, pagar minhas contas, gosto de jogar videogame nos finais de semana, não tenho nenhum plano ambicioso pra dominar o mundo, pra ser uma referência global. As pessoas te olham com pena. Elas acham que você desistiu da vida. E nós somos a primeira geração que se sente culpada por não estar cansado. Pensa comigo. Por que a gente sente essa necessidade visceral de transformar todo hobby em alguma coisa rentável? Se você gosta de desenhar, você precisa vender seus desenhos. Se você gosta de cozinhar, precisa fazer vídeo mostrando a receita e monetizar com esses vídeos. Se você joga bem, precisa estar fazendo live. A lógica do capital penetrou tanto em nossas mentes que a gente não consegue mais conceber a ideia de fazer algo puramente pela mediocridade do prazer. A palavra medíocre é o maior espantalho do nosso século. Atualmente a gente usa ela para descrever alguma coisa ruim, algo mal feito, mas a origem dela é fascinante. Medíocre, no latim, significa medíocres, que quer dizer quem está no meio da montanha. Então não é o cara que ficou lá embaixo, mas também não é o cara que está fincado lá em cima. É o meio termo. E por que a gente desenvolveu esse medo de ficar no meio da montanha? Porque a gente acha que a vista ali do meio não vale a pena, só vale a pena se estiver lá no topo. Antes da gente tentar consertar qualquer coisa, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com sinceridade. Mas isso não é culpa sua. Eu sei que essa frase soa como um clichê de filme, mas eu não tô falando de um jeito motivacional. Eu tô falando de uma maneira mais estrutural. Esse cansaço que você sente, essa sensação de que você tá sempre devendo alguma coisa, de que seu tempo tá passando muito rápido, isso não é um defeito de fabricação da sua mente.
Isso é um resultado de uma engenharia social muito precisa. Nós vivemos o que o filósofo sul-coreano Han chama de sociedade do cansaço. E para entender por que você se sente um lixo quando não é produtivo, precisamos entender o que mudou no mundo nas últimas décadas. Antigamente, na época dos nossos avós, a sociedade era o que chamávamos de sociedade disciplinar. Então, existiam regras, muros, proibições. O patrão dizia o que você tinha que fazer e o governo dizia-lhe o que você não podia fazer. O sofrimento vinha da opressão externa. Hoje em dia, essas cobranças praticamente desapareceram, mas não desapareceu por completo. Elas foram reconstruídas dentro da sua cabeça. O Han explica que nós passamos do você não pode fazer para o você pode fazer o que quiser. E essa é a armadilha mais cruel da história da humanidade. Quando o mundo te diz você pode ser o que quiser, você pode vencer, você pode ser a sua melhor versão, ele está transferindo toda a responsabilidade do sistema para o indivíduo, para você. Se você não consegue, a culpa não é da economia, da desigualdade, não é culpa do governo, a culpa é sua. O sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que o poderia explorar. Ele é senhor e soberano de si mesmo. Assim, ele não está submetido a ninguém, ou melhor, apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito disciplinar. No entanto, a queda da instância dominadora não leva à liberdade. Muito pelo contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o sujeito do desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coação de maximizar o desempenho. O explorador é o mesmo que o explorado. Tá, e o que tudo isso quer dizer? É muito simples. Em resumo, Han está descrevendo como o excesso de positividade e a pressão pela produtividade no século XXI nos transformaram em nossos próprios chefes. Han argumenta que saímos da sociedade disciplinar, onde as pessoas eram controladas por proibições, ordens e instituições como quartéis e fábricas, para a sociedade do desempenho. Antigamente, você trabalhava porque um chefe mandava ou que tinha medo ali de perder o seu emprego. Hoje em dia você trabalha porque quer, para se realizar ou para vencer na vida. O lema não é mais o você deve, mas sim o você pode. E ele ainda aponta um paradoxo muito cruel, pois quando nos livramos de um chefe autoritário, não nos tornamos realmente livres. Em vez disso, internalizamos esse chefe. Você é livre para agir, mas essa liberdade é usada apenas para trabalhar mais, estudar mais e ser melhor. E como não há um limite imposto por fora, você acaba não parando nunca. O explorador é o mesmo que o explorado. No capitalismo tradicional, tem o patrão e o operário. Então havia um conflito de classes. No modelo atual, você se cobra, se culpa quando não produz e se sente ansioso se não estiver focado. Você conseguiu se tornar, ao mesmo tempo, a vítima e o carrasco. E esse mecanismo de autoexploração é muito mais eficiente do que o antigo, pois quando somos explorados pelos outros, nós podemos nos revoltar. Mas quando exploramos a nós mesmos em nome da liberdade, não há contra quem lutar. O resultado final desse ciclo infinito de metas e positividade é o esgotamento total, o famoso burnout. Você entende a gravidade disso? Você se culpa quando vai dormir tarde sem ter estudado o suficiente. Você se cobra quando vê alguém da sua idade viajando enquanto você está em casa. A nossa liberdade se tornou uma forma de autoexploração. Nos tornamos o que Han chama de o sujeito do desempenho. E o maior medo desse sujeito não é a punição, é o fracasso. Mas não o fracasso em uma tarefa, e sim o fracasso em existir. Se você não performa a vida, você sente que não tem o direito de ocupar espaço no mundo. E aí entra outro pensador para nos ajudar a entender essa bagunça, que é o Bauman. Ele falava sobre a modernidade líquida. Para Bauman, tudo que antes era sólido, os empregos para a vida toda, os relacionamentos duradouros, a própria identidade, se derreteu. Tudo agora é líquido, tudo muda o tempo todo. E no mundo líquido você nunca pode parar de nadar. Se você parar, você afunda.
A sua identidade não é mais algo que você tem, é algo que você precisa atualizar diariamente. É por isso que seu perfil no Instagram nunca parece pronto. Você sente que precisa postar, mostrar, validar, porque se você não for visto, você deixa de existir. E a visibilidade virou a nova prova de existência. Nós estamos tratando a nossa própria personalidade como um objeto de consumo. Queremos ser alguém, mas o modelo de alguém que nos vendem muda a cada atualização de algoritmo. Então, como é que você vai ser a sua melhor versão se a definição de melhor muda toda semana? Isso gera o que o existencialista Jean Paul chamava de náusea. Paul dizia que nós somos condenados a ser livres. Ele acreditava que, como não existe um destino pré-escrito, nós temos a liberdade total de criar quem somos. Mas essa liberdade não é um presente, ela é um fardo. É a vertigem de olhar para um abismo de possibilidades e saber que cada escolha que você faz exclui todas as outras versões de quem você poderia ter sido. E o jovem de hoje vive uma náusea turbinada por fibra ótica. Você não tem apenas a liberdade de ser o que quiser na sua cidade. Você tem a pressão de ser o que quiser do mundo inteiro. É a paralisia da escolha. Você fica parado, olhando para um catálogo infinito de trabalhos que você pode ter na sua vida, sem conseguir iniciar nenhum deles, porque tem medo de escolher o errado e perder tempo. E o tempo, nessa sociedade do desempenho, é a moeda mais cara que existe. Você já teve a sensação de que está apenas esperando a vida começar enquanto tenta se preparar para ela? A verdade, meu amigo e minha amiga, é que a gente está vivendo um experimento em massa. Nunca na história da biologia humana um cérebro foi exposto a tanta comparação em tempo real. Seu cérebro de primata, que foi feito para viver em tribos de 150 pessoas, agora está tentando competir com 8 bilhões. É óbvio que ia dar erro na sua cabeça. É óbvio que a gente ia desenvolver esse ódio pela nossa própria mediocridade. A gente valida seu sentimento porque ele é a única resposta lógica a um mundo ilógico. Estar ansioso hoje não é um sinal de doença. Talvez seja o único sinal de que você ainda é ser humano o suficiente para sentir o peso dessa desumanização. Transformamos o ser em ter. Ter sucesso, ter foco, ter o corpo tal, a rotina tal. E o ser, aquele ser que só quer observar a chuva, que quer rir de uma piada besta, que quer dormir sem despertador. Este ser está sendo sufocado. Precisamos parar de olhar para a filosofia como algo que está somente em livros empoeirados e começar a ver como a única ferramenta de sobrevivência que nos restou. Se a gente não entender a teoria por trás da nossa dor, a gente vai acabar achando que a solução é comprar mais um planner, acordar mais cedo ou fazer mais uma terapia de choque. E a solução não está em otimizar a sua prisão. A solução está em perceber que as grades são feitas de uma lógica que você não precisa aceitar. Você não é uma empresa, você não é um gráfico de crescimento. Você também não é o seu alcance nas redes sociais. Você é o silêncio que existe entre um pensamento e outro. E esse silêncio não precisa de nenhuma atualização. Até agora, a gente deu uma revirada na nossa vida para entender tudo o que está acontecendo e perceber o quão sobrecarregado nós estamos. A gente entendeu que o mundo quer que sejamos máquinas de desempenho e que a filosofia explica por que estamos tão exaustos. Mas agora vem a pergunta que não quer calar, aquela que você provavelmente está se fazendo desde que começou a assistir esse vídeo. Tá, como é que eu saio dessa? A resposta não é um passo a passo de 7 dias, tá bom? Desconfie de qualquer pessoa que te prometa uma rápida solução para um problema que levou séculos para ser construído. A saída não é uma mudança de rotina, é uma mudança de ontologia, é mudar a forma como você entende o que significa ser. E a primeira grande revolução que eu te convido a fazer é a reabilitação do amadorismo. A palavra amador vem do latim amator, que significa aquele que ama. Mas hoje, essa palavra se encaixa como uma ofensa.
Nós profissionalizamos a nossa existência. Se você tem um dom, você precisa lucrar com esse dom. Se você tem um interesse em alguma coisa, você precisa ser um especialista nesse assunto. Mas eu quero te propor o oposto. Recupere o direito de ser ruim em alguma coisa. Tente aprender algo novo, sabendo que você nunca será o melhor nisso. Tente aprender algo novo, sabendo que você nunca será o melhor nisso. Então vá tocar um violão só por tocar. Escreva poemas que você nunca irá publicar. Ou vá jogar um jogo no modo fácil só para você ver como é a paisagem. Quando você faz algo em que você é medíocre, você quebra a lógica da mercadoria. Você está dizendo para o mundo: isso daqui não serve para nada, a não ser para me fazer sentir vivo. E tem algo profundamente subversivo em não ser útil para o sistema por algumas horas. A segunda mudança é o que o estoicismo e mais tarde Nietzsche chamariam de amor fati. O amor ao destino. Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Não querer nada de diferente, nem para frente nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o que é necessário, menos ainda dissimulá-lo, mas amá-lo. O que isso significa para a gente na prática que vive no século XXI? Significa parar de viver em função do eu do futuro. A melhor versão de você é um fantasma que rouba o seu presente. O amor fati é olhar para sua vida hoje, com esse quarto que talvez precise de uma faxina, com esse emprego que não é o emprego dos seus sonhos, com a ansiedade que incomoda de vez em quando. É perceber tudo isso e dizer: tá bom, é isso aqui e tá tudo bem. Nós passamos a vida inteira esperando o momento em que tudo vai se encaixar. A gente acha que a vida de verdade vai começar quando a gente passar no vestibular, quando for aprovado no concurso, quando conseguir o primeiro milhão, quando encontrar o amor da sua vida, quando tiver o shape dos sonhos. Mas a vida não é o destino. A vida é o trajeto. E se você odeia o caminho, o topo da montanha não vai te salvar. Sabe por quê? Porque lá no topo venta muito, faz frio e você vai estar sozinho. A melhor versão é pura miragem. Quando você chega lá, o horizonte se move mais para frente. É uma corrida que você não pode vencer porque a linha de chegada não existe. E a solução é parar de correr. É sentar no meio da pista, descansar e ver outros passarem apressados, enquanto você percebe que a grama onde você sentou é muito confortável. E eu te trago mais uma pergunta. Você teria coragem de ser uma pessoa comum se soubesse que isso te daria paz de espírito? Precisamos trocar a urgência pela presença. A urgência é o tempo do relógio, o Cronos. É o tempo que devora seus filhos, o tempo que diz que você está atrasado. Já a presença é o que os gregos chamavam de kairos. É o tempo da oportunidade, o tempo vivido, que não se conta em minutos, mas em intensidade. E viver no kairos é entender que o café que você está tomando agora é muito mais importante do que o e-mail que você precisa responder. É entender que a pessoa que está na sua frente é mais real do que os 10 mil seguidores que você tem no Instagram e não conhece nenhum deles. A melhor versão de você é aquela que consegue estar inteira onde o corpo está. E eu sei que dá medo de ficar para trás. Mas para trás de quem? Para trás de um bando de gente que está tendo burnout aos 20 anos? Para trás de influenciadores que vendem uma felicidade que nem eles têm? Às vezes, ficar para trás é a única forma de não cair no abismo junto com a manada. E a verdadeira alta performance hoje em dia é a saúde mental. A verdadeira riqueza é o tempo livre. A verdadeira inteligência é saber o que ignorar. E você deve ignorar quase tudo que diz que você precisa ser mais. A perfeição é uma estrada que não leva a lugar nenhum. A excelência é um hábito, mas a humanidade é um dom. Experimente o que eu chamo de a ética do suficiente. Pergunte-se diariamente: o que eu fiz hoje foi o suficiente? Não tem que ser incrível.
apenas o suficiente. Se você trabalhou, se você foi gentil com alguém, se você cuidou de você, isso já foi o suficiente. O resto é bônus. Nesse novo olhar, a mediocridade ela deixa de ser um peso e vira um escudo. Se você aceita que é medíocre, ninguém pode usar isso contra você. Você se torna invulnerável às críticas do mundo porque você já fez as pazes com a sua própria escala humana. Você para de tentar ser um deus e começa a ter o prazer imenso de ser apenas um ser vivo, uma consciência que respira e observa. Não precisamos de uma melhor versão, precisamos de uma versão mais honesta. Uma versão que saiba dizer eu não sei, eu não consigo e eu não quero. Uma versão que tenha coragem de ser pequena num mundo que sofre de gigantismo. Porque no final das contas, as estrelas não estão tentando brilhar mais do que as outras. Elas apenas brilham. Cada uma no seu tempo, cada uma na sua distância, cada uma na sua solidão luminosa. E isso é o suficiente. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. É algo bem simples, mas que a gente desaprendeu a fazer porque não gera resultado. Então, deixa o celular de lado por um instante, tá? Não precisa fechar o vídeo, só não olha para a tela. Se tiver no computador, feche um pouquinho os seus olhos. Sinta o peso do seu corpo onde você está sentado ou deitado. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Esse ar que você respira não precisa ser otimizado. Ele não precisa de um filtro de produtividade. Ele apenas é. E você, nesse exato segundo, também apenas é. Começamos essa conversa falando muito sobre aquela voz cruel que diz que você está ficando para trás. Mas agora, depois de tudo isso que a gente percorreu, eu quero que você olhe para essa voz de um jeito diferente. Imagine que essa voz não é um mestre exigente, mas uma criança muito assustada. Uma criança que aprendeu que só seria amada se fosse a melhor da sala, se tivesse o brinquedo mais caro, se fosse o centro das atenções. A tirania da melhor versão é, lá no fundo, um grito de carência. A gente tenta ser incrível porque tem medo de que, se formos apenas nós mesmos, seremos invisíveis. E temos um pavor existencial de ser esquecido pela história, de ser apenas mais um grão de poeira nesse deserto imenso que é o tempo. Muitas vezes, a gente trata a nossa vida como se estivéssemos escrevendo uma biografia que alguém muito importante vai ler um dia. A gente edita as partes feias, deleta os capítulos de tédio e tenta forçar um clímax de sucesso em cada página. Mas a verdade é que a vida não é um livro. A vida é uma conversa de bar, é um suspiro, é um cheiro de terra molhada que você sente e não sabe explicar o porquê que isso te traz paz. A vida é tão curta e o ofício de viver é tão difícil que quando a gente começa a aprender, já é hora de morrer. Se a vida é curta e difícil, por que passar o pouco tempo que temos nos odiando por não sermos deuses? Por que desperdiçar as nossas manhãs em uma guerra santa contra a nossa própria natureza? Então, o meu objetivo aqui é te ajudar a fazer as pazes com o seu eu ordinário. Aquele cara que se atrapalha com as palavras, que esquece de beber água, que às vezes sente uma preguiça que parece não ter fim. Esse cara é o seu verdadeiro companheiro de jornada. A melhor versão é um estranho que nunca vai te apertar a mão. O seu eu medíocre é quem segura a sua onda nos dias em que o mundo parece desabar. Imagine se, a partir de amanhã, você decidisse ser apenas honesto. Em vez de tentar ser a pessoa mais produtiva do escritório ou da faculdade, você tentasse ser a pessoa mais presente. Em vez de buscar a perfeição no corpo, você buscasse o prazer no movimento. Ao invés de acumular conquistas, você acumulasse momentos de silêncio.
Haveria uma leveza tão grande nisso que o mundo, esse mundo acelerado e barulhento, pareceria subitamente muito pequeno perto da imensidão da sua paz. E existe uma beleza muito trágica em ser humano. Nós somos o único animal que sabemos que vai morrer. E por isso, somos os únicos que tenta ser eterno através de curtidas e cifrões. Mas a eternidade, ela não está no futuro. A eternidade, ela está no agora que você acabou de viver enquanto ouvia essa frase. E já passou. E outra eternidade começou agora. E outra agora. E assim por diante. Quantas belezas você deixou de ver hoje porque estava olhando para uma tela, tentando descobrir como ser alguém que você não é? Eu não quero que esse vídeo seja só mais um na sua lista de conteúdos. Eu não quero que você termine de assistir e sinta que precisa aplicar alguma coisa que eu te falei. Eu só quero que você sinta um alívio no peito, como se eu tivesse tirado um peso enorme das suas costas e dito: pode descansar, tá? A estrada não vai fugir daqui. Você é mais do que o suficiente. Não porque você faz coisas, não porque você tem potencial, nada disso. Você é o suficiente porque você é uma parte consciente do universo tentando entender a si mesmo. E isso é a coisa mais incrível e mais medíocre que poderia acontecer. A gente passa a vida toda tentando ser um oceano, profundo, majestoso, sem perceber que nós somos a gota. E a gota, ela é o oceano inteiro, mas em miniatura. Quando eu encerrar minha fala, não vá diretamente para um próximo vídeo. Dá uma segurada, fica alguns segundos olhando para o nada. Preste atenção no som do ambiente que você está. Sinta o seu coração batendo. Todo esse sentimento não vai te pedir nada em troca. Ele não vai exigir que você seja o melhor. Ele só quer que você continue aqui. Fique em paz com a sua pequeneza, porque é nela que mora a verdadeira grandeza. Fique bem, tenha um bom ano e a gente se vê por aí.